Por que Maria não é mais mencionada depois do dia de Pentecostes na Bíblia? Maria, a mãe de Jesus, ocupa um lugar de destaque singular nos Evangelhos e no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Ela é apresentada como a humilde serva escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador, e sua participação no plano da salvação é ressaltada em diversos momentos, desde a Anunciação, passando pelo nascimento e infância de Jesus, até episódios marcantes de seu ministério público, como as bodas de Caná e sua presença aos pés da cruz. No entanto, depois do relato de Pentecostes em Atos 1, 2, o texto bíblico praticamente não menciona mais Maria. Isso levanta a pergunta: por que essa figura tão importante desaparece da narrativa? A resposta para essa questão envolve vários aspectos teológicos, literários e históricos que ajudam a compreender a estrutura e os propósitos do Novo Testamento. 1. A missão de Maria se cumpre no nascimento e entrega de Jesus. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a missão de Maria, segundo a perspectiva bíblica, estava centrada em conceber, dar à luz e criar o Messias prometido. Desde o início, o foco das narrativas não é tanto em Maria como personagem principal, mas em Jesus, o Filho de Deus. Maria aparece como serva obediente que acolhe o plano divino, Lucas 1, 38, e o acompanha com fidelidade até a cruz, João 19, 25, 27. Uma vez que Jesus cumpre sua missão redentora por meio da morte e ressurreição, o papel materno de Maria, como quem introduziu o Verbo no mundo, atinge seu cumprimento. Assim, após Pentecostes, a história da salvação narrada pela Bíblia já não precisa acompanhar a vida de Maria, porque a ênfase passa a ser a difusão da mensagem de Cristo por meio dos apóstolos. 2. O foco narrativo de Atos está nos apóstolos e na missão da Igreja. Outro ponto fundamental é o propósito literário do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Esse livro não se propõe a contar a história de todos os primeiros cristãos, mas a descrever a expansão do Evangelho desde Jerusalém até Roma. Os protagonistas principais passam a ser Pedro, no início, e depois Paulo. Maria é mencionada em Atos 1, 14, como estando com os discípulos no cenáculo perseverando em oração. Isso mostra que ela participou da comunidade inicial e recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, mas Lucas não tem a intenção de narrar sua vida posterior. A partir de Atos 2, o foco desloca-se inteiramente para a ação missionária da Igreja nascente. Portanto, o silêncio sobre Maria não indica desimportância, mas apenas que ela não faz parte do enredo principal que Lucas está desenvolvendo. 3. A tradição oral preservou a memória de Maria fora do cânon bíblico. Outro fator a considerar é que o Novo Testamento não pretende ser uma biografia completa de todos os discípulos de Jesus. Há muitos personagens importantes que também desaparecem da narrativa após certo ponto. Tomé, André, Bartolomeu e até mesmo os irmãos de Jesus. Os primeiros cristãos guardaram muitas informações sobre a vida de Maria por meio da tradição oral, que mais tarde seriam preservadas em escritos extra-bíblicos, como os chamados Evangelhos Apócrifos, por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago, e os testemunhos dos padres da Igreja. Esses textos relatam que Maria teria vivido com o apóstolo João em Éfeso, como indica a tradição, e ali terminado sua vida terrena. O fato de a Bíblia não relatar isso não significa que não tenha acontecido, mas apenas que tais detalhes não eram centrais para o objetivo teológico dos escritos canônicos. 4. Maria assume um papel espiritual mais do que histórico após Pentecostes. Há também um aspecto teológico importante. Após Pentecostes, a missão da Igreja passa a ser guiada diretamente pelo Espírito Santo, e todos os fiéis recebem a mesma graça de serem testemunhas de Cristo. Maria já havia sido apresentada como o modelo do discípulo perfeito, que escuta, acolhe e guarda a palavra. Lucas 2, 19, 51. Depois de Pentecostes, ela permanece como presença espiritual e exemplo de fé, não mais como figura em destaque nas ações narradas. Sua ausência textual, portanto, não é ausência de importância, mas um sinal de que agora sua função é silenciosa e contemplativa, inserida no coração da comunidade como mãe espiritual dos discípulos, João 19, 26, 27, não como líder visível. 5. As tradições sobre os últimos anos de Maria.
Embora o Novo Testamento permaneça em silêncio sobre a vida de Maria após Pentecostes, a tradição da Igreja preservou diversas memórias sobre seus últimos anos. Essas tradições, transmitidas oralmente e depois registradas em escritos dos primeiros séculos, não têm caráter canônico, mas ajudam a compreender como os cristãos primitivos veneravam a Mãe do Senhor e buscavam guardar sua lembrança. 5.1 A tradição de Éfeso. Uma das tradições mais difundidas é a de que Maria teria se mudado para Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia, junto com o apóstolo João. Isso se baseia nas palavras de Jesus na cruz, quando confia Maria ao discípulo amado. João 19, 26, 27. Como a tradição eclesiástica afirma que João passou a viver e evangelizar em Éfeso, muitos padres da Igreja, como Santo Irineu e Eusébio de Cesareia, concluíram que Maria também teria vivido ali. Perto de Éfeso existe até hoje a chamada Casa da Virgem Maria, um local venerado desde o século XIX e reconhecido como lugar de peregrinação, que mantém viva essa antiga memória da presença de Maria naquela região. 5.2 A tradição de Jerusalém. Outra tradição bastante antiga afirma que Maria permaneceu em Jerusalém com a comunidade cristã primitiva e ali encerrou sua vida terrena. Escritos do século II e III falam da dormição de Maria, isto é, de sua morte serena e santa, seguida de sua assunção ao céu. No Vale do Cedron, em Jerusalém, existe até hoje a chamada Tumba da Virgem Maria, venerada por cristãos orientais e católicos. Essa tradição da dormição foi especialmente desenvolvida nas igrejas do Oriente, que celebram a festa da dormição desde os primeiros séculos e mais tarde a transmitiram ao Ocidente como a festa da Assunção de Maria. 5.3 A doutrina da Assunção. A crença de que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma após o término de sua vida terrena foi consolidada na fé cristã ao longo dos séculos e proclamada como dogma da Igreja Católica pelo Papa Pio VII em 1950. Embora não haja um relato bíblico desse acontecimento, a tradição sempre entendeu que Maria, por ter sido a mãe do Salvador e preservada do pecado, recebeu de Deus essa graça singular. Assim, mesmo que os textos do Novo Testamento não narrem esse fato, a Igreja vê nele o coroamento da missão de Maria e o sinal de sua plena união com Cristo ressuscitado. 6. Conclusão. Silêncio que fala. O silêncio das Escrituras sobre Maria depois de Pentecostes não diminui sua grandeza, mas revela que a atenção dos autores bíblicos estava voltada para a missão da Igreja em expansão. Maria cumpriu plenamente sua vocação e permaneceu fiel na oração e na comunhão com os apóstolos, mas não aparece mais porque a narrativa já tinha outro propósito. A tradição cristã, entretanto, jamais esqueceu de Maria. Ela continua a ser honrada como mãe da Igreja e modelo de fé, mostrando que mesmo no silêncio e no escondimento, é possível viver em plenitude a vocação cristã. Sua vida discreta após Pentecostes nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e desaparecer para que Cristo seja conhecido e amado por todos.